Maria Cristina Quirino aqui com a gente. Maria Cristina, olha, é uma honra, viu? Com grande respeito e carinho que a gente lhe recebe aqui, né, Rebeca? Com Obrigada. certeza, Cris. Seja muito bem-vinda, bem chegada aqui. Olha, estamos há uns 2 meses, né, falando quase que diariamente sobre esse caso de Paraisópolis, e as pessoas aqui também muito ansiosas para te conhecer, para te ouvir. Então, eu vou deixar você dar o seu bom dia aqui para o pessoal, se apresentar, e a gente já começa a falar sobre esse caso, tá bom? Bom dia a todos, né? Acho que a minha apresentação você já fez, né, Rebeca? Porque eu fiquei muito conhecida, né, como a mãe do Denis Henrique, uma das vítimas do massacre que aconteceu no baile da 17. E depois desse acontecimento, eu não tenho mais apresentação a fazer da minha pessoa, porque eu me tornei mãe de uma vítima do Estado, vítima de violência policial e, enfim, é isso. Sobre a minha apresentação, acredito que muita gente não faz nem ideia, nem menção do que a gente se torna, né, quando a gente é jogado numa luta dessa, numa luta como essa, porque a gente deixa de existir para viver uma nova vida, uma nova vida não, uma vida cruel, né, porque é isso. A partir do momento que você tem um filho assassinado pelo Estado, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente perde o chão e tem que aprender a lidar com a situação de uma maneira muito, muito, muito cruel, cara. É muita crueldade, uma crueldade, é de muita desumanidade. E falar um pouquinho sobre o acontecimento, que é um fato que Isso. foi Conta para nós, marcante. do teu ponto de vista, né, Maria Cristina? Até assim, o que você estava fazendo? Como é que você ficou sabendo? Conta para nós, por favor. É. Mas ó, conta na medida do que for possível para você, tá? A gente não quer, Uhum. né, causar nenhum constrangimento, nem nenhuma dor extra, além de toda a dor que você já sente, tá? Fica à vontade. Mas é Mauro, né? Mauro, assim, falar do acontecido, de como eu soube, não muda nada, não altera em nada a minha dor, ela permanece da mesma forma, cada dia mais intensa, porque as mortes não param, então não tem como não falar. Eu acho que pior é a gente não falar, mesmo que doa, né? Pior é a gente não falar, não poder ter falar. Então, um espaço como esse, para a gente poder falar, é de suma importância para mim, né? Para mim, para meu próprio aprendizado nessa luta. Eu, até o dia 30 de novembro, eu era uma mãe normal, que cuidava da casa, que cuidava dos filhos, que tinha chegado do trabalho e estava descansando na minha casa, esperando meu filho chegar, porque ele também tinha ido trabalhar. E fiquei até a madrugada do dia 1º esperando meu filho chegar em casa. Ele não tinha celular, ele estava com o celular quebrado, então não tinha como me comunicar com ele. E eu fiquei numa expectativa de que meu filho ia chegar, como toda mãe faz quando o seu filho sai. E cochilei, né, por volta das 2, 3 horas da madrugada, eu dei um cochilo de coisa de 1 hora, e depois eu acordei com o coração palpitando, e fui para a cama dele, olhei, a cama dele estava vazia, do mesmo jeitinho ainda, ele não estava lá, e eu estava com aquele sentimento de raiva de mãe, né, que o filho que desobedeceu a mãe e não deu notícia, não chegou. Mas levantei, fui fazer meu café, sentei, acendi meu cigarro, fumei, tomei café, e quando foi por volta das 8 horas da manhã, aí o meu telefone tocou, um número desconhecido, que eu nunca tinha visto, começava até com o número 5, eu nunca vou me esquecer disso, que eu achei estranho. Achei que era cobrança, dei risada ainda, falei, nossa, cobrança uma hora dessa, pleno domingo, né? Eu sentada, de frente com o portão, olhando todo o barulho que fazia na rua, no portão da minha casa, eu olhava, porque eu morava de frente para a rua, eu achava que era meu filho chegando, aí o telefone tocou, era a ligação do hospital do Campo Limpo, pedindo o comparecimento de algum familiar do Denis Henrique. E eu me apresentei como mãe, falei que eu era mãe dele, e a moça do outro lado da linha só falava assim, a gente precisa que venha um familiar aqui do Denis Henrique. E eu perguntava, mas eu sou a mãe, o que aconteceu? Me fala. Ela falava, não posso falar, não posso passar informação por telefone. Mas não esperava uma notícia dessa proporção, desse tamanho.
enfim, ainda com o coração magoado de mãe, por ele ter passado a noite fora de casa, eu liguei para minha irmã, pedi para minha irmã ir até lá comigo. Na verdade, eu pedi para ela ir, né? Falei, você pode ir no hospital para mim, pegar o Denis lá, porque se eu for lá, eu vou bater nele, porque ele passou a noite fora de casa. E aí a minha irmã falou, posso? Eu falei, então tá, eu vou aí, vou levar o carro para você, você chama o Daniel, que é o meu filho mais velho, e vai com ele. Porque no mínimo ele deve estar machucado. Foi a minha dedução que eu tive, né? E aí eu, chegando na casa da minha mãe para deixar o carro, me deu 5 minutos e eu peguei e falei, não, eu vou, porque eu sou a mãe, é eu que vou trazer ele pelas orelhas, né? E fui para o hospital com meu filho, a minha irmã, e quando eu cheguei lá, eu recebi a pior notícia da minha vida, que meu filho não estava vivo. E aí começou toda essa jornada cruel de luta, porque ainda sem entendimento do que tinha acontecido, porque eu recebi a notícia de uma maneira completamente diferente do que de fato aconteceu, né? A médica, o pessoal, a equipe da UPA, meu filho não foi para o Hospital do Campo Limpo, meu filho foi o único que foi para a UPA, que é ao lado, fica ao lado do Campo Limpo, do hospital. E aí elas me levaram para uma salinha e falaram assim, teve uma intervenção policial e teve correria. Não foi nem correria que ela falou, ela usou o termo tumulto, né? As pessoas correram para um lado, para o outro, seu filho deve ter caído e acabou sendo pisoteado. Aquilo foi uma notícia assim que me deixou perplexa, porque meu filho era pequenininho e na hora, na minha mente, eu achava que ele era pequenininho. Eu achava, mas ele não era, ele já tinha altura, ele era mais alto que eu nem me dei conta disso. Aí eu só imaginei, na hora que me deram essa notícia, eu só imaginei que um monte de pessoas tinham passado por cima do meu filho. Foi só o que passava na minha mente naquela hora. E eu fiquei em estado de choque, já me deram calmante. Eu só pedi para deixarem eu ver meu filho. Aí me levaram para dentro do necrotério do hospital. Eu não pude ver o meu filho, o corpo do meu filho, só deixaram eu ver o rosto do meu filho. E eu ainda fiquei estática, sem ação e sem reação, mas até então eu não sabia de nada do que tinha acontecido, nada, ninguém me falou. Isso, eu recebi a notícia, era por volta de umas 10, 11 horas da manhã, e até então não tinha repercutido nada na mídia, ainda não tinha notícia. Tinha repórter lá na frente do hospital, mas ninguém me procurou, porque, na verdade, os repórteres, eles estavam, hoje eu sei disso, né? Hoje eu sei, eles estavam todos na frente do Hospital do Campo Limpo. E o meu filho foi o único que foi individualmente para a UPA, que fica acima um pouco. Então, não me procuraram, não tinha repórter lá na frente da UPA, não que eu me lembre, né? Depois até cheguei a conversar com meu compadre, que foi também, meu filho, minha irmã, perguntei se algum repórter procurou eles, e eles falaram que sim, mas isso porque eles foram caminhando até lá no Hospital do Campo Limpo para saber, né, o que tinha acontecido, para saber notícia, alguma coisa, enfim. Mas não foi o caso de associar, né? Ninguém associou o que tinha acontecido com meu filho com o que tinha acontecido com quem estava no Hospital do Campo Limpo. Então, para mim, tudo foi tudo muito, muito diferente, muito surpresa. E aí, do hospital, me encaminharam, mandaram a gente ir para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? E aí, fomos para a delegacia, né? Mandaram a gente para uma delegacia, deram o endereço de uma delegacia que não era a mesma delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência. E nisso a gente ficou lá até mais ou menos por volta de 1h da tarde na delegacia. Quase 1h da tarde. Quando chegou alguém, atendeu a gente lá, eles falaram para nós assim, não é aqui, é lá no 89DP. Aí lá vai nós. Acredito. Aí a gente foi para o 89DP. Até hoje eu não sei o número dessa delegacia que a gente foi, até o dia de hoje eu não sei. Aí fomos para o 89DP. Aí quando chegou lá no 89DP, aí eu entreguei meu documento, e falei para o delegado, para a pessoa que recebeu o meu documento lá no balcão, falei assim, eu vim fazer o boletim de ocorrência da morte do meu filho. E aí eu acho que era o delegado, não sei, ele falou assim, é do caso de Paraisópolis? Eu falei, sim, mas eu não sabia de nada ainda. Aí entreguei, ele falou, a senhora pode sentar e aguardar, que vai demorar.
Aí eu saí para fora para fumar, né? Quando eu saí para fora para fumar, tinha repórter lá na frente. Foi na hora que os repórteres me abordaram. A senhora é do caso de Paraisópolis? Eu falei assim, não falaram do caso de Paraisópolis. A senhora perdeu familiar em Paraisópolis? Eu, sim, perdi meu filho. A senhora aceita dar uma entrevista? Eu dei uma entrevista. E foi a pior entrevista que eu dei na minha vida, porque eu estava falando, não apoiando, né, a ação da polícia. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu sou moradora de comunidade. Eu sei muito bem o que é morar numa comunidade, eu sei o quanto, eu vou falar, o quanto um baile, né, de comunidade incomoda moradores. Eu sei, eu vivo isso, né? Então eu estava, de certa forma, revoltada com aquele baile naquele momento, por conta do que tinha acontecido com meu filho e por conta da comunidade que sofre com isso também. E eu peguei e falei que meu filho estava no lugar errado, na hora errada. E aí meu outro filho, que não tinha chegado, o meu filho que mora na universidade, ele chegou próximo de mim, bem na hora eu estava falando isso, ele me pegou pelo braço e falou, a senhora não pode falar isso, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, Danilo, mas seu irmão estava num baile, seu irmão não conseguiu se defender dos gigantes que passaram por cima dele. Aí o repórter interrompeu a reportagem, e aí ele falou, mas a senhora não sabe o que aconteceu, por que a senhora está falando isso? E ele me repreendendo, e eu entrei para dentro da delegacia falando assim, poxa, Danilo, eu não estou falando que na verdade eu nem falei de polícia, né? Eu só estava defendendo a comunidade, no meu entendimento. Eu estava falando com o sentimento de uma mãe que estava revoltada com um filho que saiu para um baile sem avisar, e que infelizmente aconteceu isso, porque eu acreditava eu, né, que a polícia tinha tentado acabar com o baile, como eles falaram para mim no hospital, né, para poder, por conta dos chamados de sei lá, o que passou tanta coisa na minha cabeça, mas ao mesmo tempo não tinha sentimento de, de raiva de polícia, essas coisas. Não tinha, porque eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido. Aí, quando eu entrei na delegacia, estava todo mundo, a delegacia estava cheia, a minha irmã estava sentada lá, todo mundo olhando para um telão que tinha, assim, ó. Eu nunca vou me esquecer essa cena, porque eu entrando, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu pensei em alguma notícia mundial, né, que tinha acontecido do Jornal Nacional, aquela que vem aquela notícia, sabe? Todo mundo olhando para a televisão, as pessoas, todo mundo com os olhos fixados naquela tela. E aí, quando eu fui entrando, que eu comecei a ver, aí estava passando todos os vídeos, todas as imagens, tudo que aconteceu, tudo que a gente viu ali. E aí eu saí para fora e chamei o repórter e pedi para ele, pelo amor de Deus, não, retira tudo que eu disse ali. Retira tudo que eu disse, porque meu filho foi assassinado pela polícia. E ele falou que não podia fazer nada, que eu tinha ido pro ar, ao vivo. E eu falei, mas não foi o que falaram para mim no hospital. A polícia matou um monte de gente. E aí eu fiquei sem chão durante muitos dias por conta disso. Cris, bebe uma água, respira. É muito difícil, né, falar sobre isso, a gente entende aqui. Isso, bebe uma água, se calma. Tá tudo bem. Sabe, Maria Cristina, eu durante 2 anos convivi em Paraisópolis, né? Você está falando da sua casa em Paraisópolis? Você mora em Paraisópolis ainda? Não, nunca morei em Paraisópolis. Ah, não? Nenhum de nós nunca moramos lá. Nossos filhos só foram lá para morrer só. Você Aí é mora que onde? tá, Mauro. Aí é que Você tá, mora os onde, 9 que Maria morreram. Cristina? Hoje eu moro na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Mas na época do acontecido eu morava em Pirituba. Ah, Eu tá morava bom. na zona norte de São Paulo. Nossa, e ele foi lá para Paraisópolis. Foi para Nenhum Paraisópolis, dos foi para o baile jovens, da Mauro, que 17. morreu, nenhum dos jovens que morreu era morador de Paraisópolis, né? E isso foi um agravante, porque quem frequenta o baile, que mora em Paraisópolis, ou que já frequenta lá de muito tempo, sabe, né, as ruas por onde escapar mais fácil, quando acontecem incursões como essa. Mas os meninos, né, os 9, não sabiam, porque nenhum deles era morador da comunidade. Então, isso agrava ainda mais, né? Na verdade, Rebeca, hoje eu tenho um entendimento que mesmo os moradores, né, de Paraisópolis, da comunidade, se tivesse acontecido
né, de ter tido alguma vítima de Paraisópolis, na verdade, o que aconteceu ali foi o impedimento. Eles foram impedidos de sair, porque a viela tinha saída e tinha polícia que não deixava eles saírem. Então, não tem. Né, isso é uma justificativa que a polícia usa hoje em dia para argumentar que morreram porque não conheciam a geografia de Paraisópolis, né, o lugar, mas isso não justifica. Os nossos filhos não conseguiram sair porque eles impediram eles de sair. Essa é a realidade. Sim. Agora, olha, eu tenho dificuldade até de sentir tua dor, porque é tão grande, sabe, Maria Cristina? É tão grande, é terrível. Mas, por outro lado, eu te digo, aquilo foi, né, você vai descrevendo, foi tudo tão brutal, você não sabia de nada, você não tinha informação, estava se baseando em informação do hospital e da própria polícia, que estava evidentemente ali para querer culpar os meninos, né? Estava querendo culpar os meninos e o baile e tudo. Acho super justificável tudo o que aconteceu. Acho que a realidade foi chegando para você aos poucos também. Acho que em determinado momento você talvez nem soubesse que tinha mais 9, mais 8 que tinham morrido. Eu não sabia. Foi aí que começou a notícia. Quando eu cheguei dentro da delegacia, que estavam falando, já estava o rostinho do meu filho lá na televisão e mais alguns, e ainda estavam o processo de reconhecimento, ainda tratavam eles como indivíduo de camisa azul, aguardando o reconhecimento, e foi assim, aos poucos a gente foi sabendo, e eu falo assim, de uma certa forma, assim, eu me sinto hoje, né, eu não vou dizer que é privilegiada, porque eu acho que é uma palavra muito pesada para uma situação como essa, mas eu fui uma das únicas famílias que foi informada pelo hospital, a maioria dos familiares soube pela mídia. Recentemente eu tive conversando com um familiar do Eduardo, né, nós tivemos conversando, porque a gente faz um trabalho dentro da Unifesp, e eu escutando a dona Evanira falar, ela contando, né, que ela não tinha informação nenhuma do filho dela até o dia seguinte, né? Ela não sabia nada do que tinha acontecido, mesmo que teve toda essa repercussão na mídia, ela não teve informações. Quer dizer, a gente foi violentado, né? Essa é a palavra, de todos os aspectos, em todos os aspectos, na delegacia, nos hospitais, porque eles não davam informação, não falavam ao certo. E o fato de eu ter sido a única que soube, né? Isso às vezes me dá um certo alívio e ao mesmo tempo é um consolo, mas ao mesmo tempo se torna uma dor maior, porque eu estou junto com 8 famílias que não tiveram a mesma, não vou chamar de sorte, porque eu não sei que nome que dá para isso, não tiveram a mesma, não viveram a mesma situação, porque, poxa, eu tive a roupa do meu filho entregue pelo hospital. Eles não receberam até hoje um pertence de cada um dos filhos dele. Nada, sabe? Eu recebi a notícia do hospital. Os familiares não tiveram uma ligação sequer de um hospital que ligasse para falar, poxa, estava todo mundo lá, tinha deles que já estavam identificados. E a polícia, o hospital simplesmente negligenciou isso, porque poderia ter entrado em contato com as famílias e avisado, seu filho está aqui, vem, que nem fizeram comigo, mas não fizeram. Agora, Cris, por que é importante contar para as pessoas que não foi pisoteamento, né? Porque o que saiu na mídia foi que os jovens foram pisoteados, era o que muita gente acreditou por muito tempo, né? Ficou essa narrativa. E aí você depois foi fazer também um trabalho, né, junto com o pessoal do CAAF, da Unifesp, a gente vai aprofundar isso daqui a pouco, mas por que é importante dizer que não foi pisoteamento, eles não foram pisoteados? É importante porque, assim, a gente está... Não é nem... Eu acho que é uma palavra que já está até virando rotineira na minha vida. Desconstruindo a narrativa da polícia. Não é assim. A gente está falando a verdade que eles não contam. Porque já foi quando foi solicitado o socorro, né, entre aspas, que eles falam via rádio Copom, eles já argumentaram, 9 indivíduos pisoteados aqui, né? E a partir daí já foi feita toda essa construção dessa narrativa mentirosa, né, falando que nossos filhos foram pisoteados para tirar a culpa deles, né, do que tinha acontecido. E a importância de falar que não houve o pisoteamento, que não foi isso, é justamente para mostrar a verdade, né? Porque a polícia mente. E hoje eu sei o quanto a polícia mente. Quando
quando eu faço parte do trabalho do CAF, como você mesmo falou, tem uma página, vou falar assim, né, uma passagem desse trabalho que fala que às 7 horas da manhã, o delegado, doutor Emiliano, ele distribuiu um e-mail, né, em órgãos institucionais, ou seja, é um e-mail institucional que circulou pelos órgãos DHPP, SSP, ou seja, já encaminhando a partir daí a narrativa, né, de que houve 2 indivíduos em cima de uma moto, que teve a correria, o tumulto, gerou as 9 mortes por pisoteamento e tal. A partir daí já foi feita a construção, a narrativa já foi alimentada a partir daí. E eu acho super... Cara, você para fazer uma análise, 7 horas da manhã, esse delegado, ele circulou esse e-mail, né, nos órgãos públicos, né, institucionalizado mesmo, sabe? Está comprovado isso. E o boletim de ocorrência, ele foi finalizado às 20 horas da noite, né? Às 20 horas, ou seja, do mesmo dia, às 20 horas. Ele teve o dia inteiro para poder fazer um boletim de ocorrência de acordo com o que tinha ali, que já era provas, era vídeo, era imagem, já tinham ido lá, já tinham feito uma suposta perícia no local, porque não existia mais a hipótese da perícia, porque eles retiraram as pessoas, as vítimas do local, já para desconstruir, né, a cena do crime que eles cometeram. Então, a partir daí, você para e pensa e fala, não, cara, tá errado, tá tudo errado, já desde o início já saiu errado. Por quê? Ele poderia ter feito um boletim de ocorrência como um homicídio suspeito, né? Mas não, foi feito um boletim de ocorrência totalmente infundado, tentativa de homicídio contra os policiais. Cara, tá tudo errado, foi tudo errado, e a gente precisou e precisa, né? Porque, como você falou, ainda existem pessoas. Recentemente eu tive numa palestra, e eu escutar as pessoas falar para mim assim, aquele caso que os meninos morreram pisoteados, ainda há 4 anos vai fazer, 4 anos. A gente já tem prova suficiente, tem os laudos do IML que prova que não houve pisoteamento, que eles não tinham, né, características de pisoteamento, que eles não tinham um osso quebrado, com exceção do Matheus, que deu traumatismo raquimedular, mas os outros 8 morreram de asfixia mecânica causada por agente físico-químico. Ou seja, eles foram asfixiados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a importância de falar, né? A causa da morte dos nossos filhos não é pisoteamento. Eles morreram asfixiados, como o Genivaldo foi asfixiado dentro da viatura da Polícia Federal. Lá, Recife, no Sergipe, não sei, não lembro agora. Sergipe. É Sergipe. Então, foi da mesma forma, eu falo isso, olha, aconteceu essa morte do Genivaldo, Deus que me perdoe, Senhor, pelo que eu estou falando, mas aconteceu justamente para mostrar a diferença entre a morte do Genivaldo e a morte dos nossos filhos, é que o Genivaldo estava sozinho dentro de uma viatura, dentro de um camburão, da câmara de gás, que eles falam, né? Os nossos filhos também estavam numa câmara de gás, só que era uma viela aberta, cheia de pessoas dentro, que a polícia simplesmente asfixiou todas elas ali. Morreu apenas 9, graças a Deus por isso. Mas eles queriam matar muito mais gente. Ou seja, todo mundo que estava naquela viela naquele dia. É isso, Cris. Cris, tem uma coisa que marca, a gente tem conversado e vamos manter essa rotina de conversa com as mães, né? As mães que perderam seus filhos nas chacinas, nos assassinatos cometidos pelas PMs ao redor do Brasil. Né? Nós tivemos aqui, ontem teve com a gente a Ruth Fiuza, né? Mãe do Davi Fiuza, disse que te conhece, por sinal, pediu para mandar um abraço para você. Né? Obrigada. Que foi outro sequestrado. Para ela, muito forte. Oi? Outro abraço para ela, muito forte, muito apertado. Ela que teve o filho dela, o Davi, sequestrado, torturado e morto pela PM da Bahia. Né? Tivemos aqui com a gente também a Débora Silva, outra que imagino que você conheça também, né? da Organização Mãe de Maio. O filho dela morto em 2006 pela PM de São Paulo. Nossos filhos pretos têm direito de viver. E você agora, e acho interessante, dramático, né? Isso que todas vocês falam. A gente vivia a nossa vida comum, né? Nem se importava necessariamente com política, nem era ligado em política. Você fala hoje como uma pessoa que poderia ser líder de um partido político, tamanho como a política invadiu a sua vida dessa maneira brutal, né? De maneira brutal. Mas que todas falam, isso é o que você falou logo no começo, né? Vivia para casa, vivia para trabalhar, para cuidar dos filhos, para pensar, né, em ter neto, para pensar em férias, para pensar em...
vocês foram todas arrancadas das suas vidas, né? Arrancadas das suas vidas por relação assassina das PMs, né? Sim, com certeza. Eles destroem a vida da gente. Uhum. Essa é a minha realidade hoje. A minha vida foi destruída. Eu estava vivendo um momento da minha vida quando isso aconteceu, que era um momento que eu chamava de virada de chave. Eu tinha acabado de completar 40 anos e eu tinha muitos planos, eu tinha pedido demissão no meu emprego, na verdade fiz um acordo no emprego que eu estava, né, para mim poder abrir a minha própria empresa, para trabalhar para mim mesmo, e acabou que eu não conseguia de imediato, né, concluir meus planos, mas aí eu tinha conversado muito com o meu filho, Denis, e eu falei para ele, eu queria trabalhar no ramo de refrigeração, que é o ramo que eu trabalhava, e eu falei para ele, vou abrir minha empresa e vou colocar você para ser o meu técnico, e eu já tinha me programado com ele para colocar ele num curso de técnico de refrigeração, para a gente trabalhar junto, mãe e filho, porque meus outros 2 filhos mais velhos, eles já têm rumos diferentes, já tinha vida própria, né, e já estavam seguindo rumos diferentes. Eu falei para ele, eu falava para o Denis, é você que vai ser o mentor da minha empresa, você que vai me ajudar, e ele ficou super feliz com isso, e eu falei para ele já me ajudava, né, porque eu já consertava a máquina, já consertava micro-ondas, e ele me ajudava nessa parte, quando era para vender, essas coisas, tudo ele fazia comigo. E eu estava nessa passagem, nessa virada de chave, porque eu falava para ele, a gente vai crescer na vida, a gente vai junto construir agora uma vida diferente, a gente vai conseguir comprar nossa casa, parar de pagar aluguel, e ele estava sonhando junto comigo. Então, de repente, eu dormi e acordei com o meu sonho destruído também, e aí eu perdi o chão, porque eu acabei perdendo o sentido da minha vida, né? Porque a gente passa a não ter vida mais, essa é a realidade. A gente agora vive em função da luta, dorme, acorda pensando na luta, no que vai ser, como vai ser, não tem como. Ou seja, essa virada de chave da minha vida, ela não aconteceu e não vai acontecer. Mas, enfim, estou aí há quase 4 anos tentando aprender a lidar. Eu li agora a frase da Ruth Fius, agora, que ela fala que ela não sabe o que é democracia, e eu já posso afirmar que essa democracia matou os nossos filhos, essa democracia que existe hoje, para mim, ela não serve, ela não me representa, porque essa democracia matou meu filho. Sim. Fala, Rebeca. Eu estava lendo, né, Mauro, o relatório do CAAF, que mostrou, né, a partir do momento Pera que... só, o que é CAF? Vocês estão falando, eu não sei. É o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, da Unifesp. Da Universidade Federal de São Paulo. Eles fizeram um relatório, né, Cristina, sobre todo o caso, analisando ponto a ponto do que aconteceu, justamente para combater a versão da polícia, né? E lendo esse relatório, eu vi que no momento que os meninos, né, foram encontrados ali caídos no escadão da viela, era possível ter feito manobras de socorro, né, Cris? Talvez tivesse dado tempo, se a polícia tivesse pelo menos feito ali manobras de salvação, porque a polícia é qualificada para isso, a polícia tem treinamento de primeiros socorros. Por que esperou tanto tempo? Por que deixou passar tanto tempo para acionar o socorro, para socorrer esses meninos, e lá na hora não fizeram manobras para tentar salvar a vida desses 9? É uma coisa que a gente não consegue entender. E falar que não foi pisoteamento é justamente para colocar a responsabilização no colo da polícia militar, porque senão vai ficar problematizando a questão do baile, que a gente sabe, como a Cris contou aqui, é um problema dentro das comunidades, incomoda alguns moradores, uma parcela dos moradores, mas o que esses jovens vão fazer? Né? Então, quer dizer que o jovem que mora na periferia, que mora na favela, não tem direito a lazer nenhum? Porque o baile funk é uma festa de rua, uma manifestação cultural de lazer dentro das periferias e favelas. Às vezes o jovem não tem dinheiro de passagem, paga R$ 4,40, R$ 4,80 para atravessar a cidade para curtir uma festa em outro lugar. O que ele tem é aquela manifestação cultural que tem ali na rua da casa dele, né? Da mesma forma como quando esses jovens saem de outras regiões da cidade, do estado, para ir até Paraisópolis, é justamente porque na quebrada deles não tem opção de lazer.
né? Então, são vários fatores, Mauro, são várias camadas que fazem com que essa democracia assassine os jovens dentro das periferias e favelas, né? Sim. E aí, Cris, como que foi esse embate de vocês depois, né, já articulados enquanto família, com o poder público, né? Na época do caso, o governador de São Paulo era o Dória. E como que foi para vocês? Eu fiz essa pergunta, né, ontem para a dona Ruth, eu faço para todas as mães, porque eu quero entender de que forma o Estado depois agiu com vocês, né? Como que foi isso? Só quero falar uma coisinha sobre isso que você acabou de falar. Meu filho trabalhava e ele recebia todo sábado, né? Ele trabalhava de segunda a sábado e ele recebia aos finais de semana. E naquele dia, né, ele havia recebido o pagamento dele e foi para o baile com o pagamento dele no bolso. Esse dinheiro até hoje eu não sei onde foi parar, porque ele não chegou nem a gastar, porque ele chegou no baile por volta de meia-noite e pouco, e às 3 horas da manhã começou a, a situação. Enfim, ele estava com dinheiro, os amigos dele falaram para mim que ele estava com dinheiro. Mas, enfim, é sobre isso, né? Ele passou o dia inteiro trabalhando, a semana toda trabalhando, e ele queria, porque é a cultura que tem para os jovens hoje, né? O funk está aí, a gente sabe que é a música que eles gostam, e a gente não tem que criminalizar o funk por culpa de nada. Se acontece na rua, tem toda a liberdade para acontecer. A gente só precisa saber o porquê que não é da forma que deveria ser, né? Porque, segundo, né, as pessoas falam, tem que ter organização, tem que ter. Mas quem que vai dar essa organização, né? Porque foi uma coisa muito questionada, né? Quando a gente teve com o João Dória na época, porque ele nos recebeu 2 vezes, tá? 2 vezes a gente fez manifestação de Paraisópolis até o Palácio dos Bandeirantes, e nessas 2 vezes ele recebeu os familiares. Na primeira só tinham alguns, e na segunda estavam todos os familiares. E foi questionado muito sobre isso, sobre o baile, sobre essa situação, sobre a demanda, né, do Estado quanto ao caso, né? Ele prometeu muita coisa que não cumpriu, né? Prometeu transparência, prometeu punição, né? Ele prometeu muita coisa que não foi cumprido pelo Estado, inclusive até hoje os 31 policiais envolvidos na ação, eles ainda estão em liberdade, não foram sequer punidos pela Justiça Militar, ou seja, estão soltos. Enfim, a gente eu vou falar, quando eu falo da crueldade da luta, é sobre isso, entendeu? Porque a gente está aqui há quase 4 anos lutando por uma justiça, né, que a gente sabe que está longe de acontecer, muito longe, porque você vai esperar quantos anos para ver o assassino do seu filho na cadeia, pagando pelo crime que ele cometeu? É muita crueldade. Você vai esperar quantos anos para a justiça militar entender que eles agiram com abuso de autoridade, que eles têm que ser punidos? Isso não acontece. Você vai conviver com a corregedoria da Polícia Militar deveria ter cumprido o papel ali naquele momento de enxergar, né? Tava nas mídias, gente, estava nas redes, foi mundial, isso viralizou mundialmente. A corregedoria viu tudo. E eles ainda abrem a boca, né, e lançam uma nota falando que eles agiram em legítima defesa. Legítima defesa de quem? O meu filho estava oferecendo risco para quem naquela situação? Porque o meu filho não teve nem direito à vida, que ele morreu em menos de 15 minutos, porque para morrer asfixiado é 15 minutos. Então não tem como. As coisas são de uma crueldade assim sem tamanho. O Estado é negligenciando tudo e punindo a gente, porque a gente já é condenada a viver sem os nossos filhos. E a gente Os PMs, são quantos PMs envolvidos, Maria Cristina? 31 policiais envolvidos. 31. E nenhum sofreu qualquer punição até agora? Nenhum. A princípio falava-se 38 policiais, né? Aí, quando teve a primeira reunião com o João Dória, ele havia afastado 6 policiais, que eram 6 policiais da Rocan, né? Que foi quem fez o boletim de ocorrência. Foram os policiais da Rocan. E aí eles estavam afastados administrativamente. Aí, na segunda reunião, o João Dória, né, com aquela cara lavada dele, ele teve coragem de falar na nossa cara que foi prudente afastar os 6 policiais da Rocan. E eu olhei na cara dele e falei para ele, assim, você acha prudente? De repente, esses policiais da Rocan não é nem um dos que estava lá batendo, agredindo, e os outros eu não chamava de assassino ainda, né, na época, os outros que estão lá livres,
podem ter sido os maiores causadores de tudo. Você acha prudente? O prudência é você afastar todos. Aí foi onde ele pediu para afastar todos os policiais administrativamente, né? Aí foram afastados, aí depois passou a contagem, aí veio a contagem de 31, ou seja, sumiram 7. Nesse momento sumiram 7, que até hoje eu não sei onde foi parar. Mas eram 38 policiais envolvidos. E esses 31 estão afastados administrativamente ou não mais? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, sim. O que é afastado administrativamente? Eles não podem trabalhar na rua, né, fazer a proteção da sociedade civil. Eles vão trabalhar em espaços públicos. Ou seja, onde você imagina que está trabalhando esses policiais? Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, agora, né, recentemente não, eu tenho somente 4 filhos. Só um exemplo, que eu vou te dar um exemplo básico. Eu sou mãe de 4 filhos, meus 3 filhos mais velhos fizeram ProErd, né, que é um programa que tem dentro da escola. Né? Tá. E a minha filha mais nova, a caçula, recentemente, o ano passado, ela foi, né, chegou em casa com a notificação de que tinha que fazer ProErd. Aí caiu a ficha, falei, cara, minha filha vai ter aula com polícia, porque é isso. É um dia na escola tendo aula com polícia. Esses policiais que estão ali dentro das escolas, oferecendo aquele curso do ProErd, falando sobre violência, sobre droga, não sei o quê, são eu entendo, que são esses policiais, é uma das hipóteses desses policiais envolvidos em ações desse tipo, que são afastados administrativamente e vão trabalhar em órgãos públicos. Nossa. Entendeu? E vão falar com as crianças. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é a seguinte: quando fez 1 ano da morte dos nossos filhos, nós fizemos uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A gente foi até lá. E tinha uma população, a polícia, né? Uma barricada da polícia, barrando a nossa passagem de um certo momento para lá. Um dos policiais que estava, no caso, que matou os nossos filhos, estava ali fazendo a segurança do Palácio dos Bandeirantes, naquele dia, inclusive. Ou seja, estava olhando na cara da gente e dando risada da nossa cara. Ele estava ali fazendo a segurança do Palácio dos Bandeirantes, o assassino dos nossos filhos, onde a gente estava reivindicando, cobrando justiça pelos nossos filhos, entende? Essas são uma das hipóteses, entre outras. Eles vão trabalhar em órgãos públicos. Essa é uma característica também, né? A Ruth disse para nós aqui. Ela sofreu muitas ameaças, né? Depois do desaparecimento. E a gente sofre. Tudo e morte, que era agora, essa coisa de Mauro, passar o carro da PM na porta da casa dela com os PMs dando risada. Agora, 3 anos, a gente fez a manifestação no Campo Limpo. A gente foi acompanhado, porque a gente tem que informar o trajeto, tudo, para a polícia militar acompanhar, para dar segurança, proteção para nós, para o nosso ato. E no ato de 3 anos da morte dos nossos filhos, que a gente foi fazer a caminhada até o Hospital do Campo Limpo, um dos policiais envolvidos na morte dos nossos filhos estava fazendo a segurança da nossa manifestação. Não acredito. Isso está fotografado, está registrado nas reportagens aí. Pode, quem quiser pegar, puxa lá, a imagem dele está lá, a cara do cara está lá. É surreal, cara. Tudo é muito surreal. Cris, mês passado, né, 3 anos e meio da morte dos meninos, aconteceu a primeira audiência de oitiva das testemunhas, né, lá no Fórum da Barra Funda. A gente falou, né, Mauro, aqui no dia, eu saí daqui correndo para ir lá acompanhar com vocês. O Dimitri esteve aqui para falar com a gente sobre isso, inclusive, né? O Dimitri Salles, exatamente. Está sempre com vocês, né? Do CONDEP. Sim, ele está acompanhando a gente desde o início. O CONDEP foi essencial para falar assim, para nós acordar, né? Para a gente entender o que aconteceu com nossos filhos. Foi o CONDEP que eu falo, hoje eu falo de uma forma diferente, mas foi a primeira pessoa, né, pública, né, falar assim, que chegou para mim e falou assim, não, a gente está junto, a gente vai falar, a gente vai mostrar, a gente vai cobrar. Foi o Dimitri, e eu nunca vou me esquecer disso, nunca mesmo. Foi a primeira pessoa pública que me procurou, ainda na frente do IML, para me falar, né, que estava tudo errado ali e que a gente ia mostrar. E me amparei nele e não largo dele nunca mais, do CONDEP, porque eu acho que é preciso muito radicalismo, porque é isso, né? Falar qualquer coisa contra o Estado, você tem que ser radical. Você tem que ser radical. Hoje eu entendo isso. O Dimitri Salles, ele é o presidente do CONDEP.
presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Já esteve aqui mais de uma vez falando da chacina do Guarujá, da chacina de Paraisópolis, né? E realmente é uma figura especial. É importante isso que você fala. Rebeca. Isso, Cris. Eu queria tocar nesse ponto da primeira oitiva com as testemunhas, que ocorreu quase em segredo de justiça, né? Não foi aberto para todo mundo. Queria saber o que você pode trazer para a gente dessa primeira audiência, o que foi falado lá. Né? A gente sabe que é muito complicado, mas o que você puder contar aqui para a gente sobre isso, por favor. Eu não participei da audiência porque eu fiquei numa sala que eu sou testemunha, né? Mas pelos depoimentos dos familiares que acompanharam, que estavam lá. Então, foi aberta, né? Por incrível que pareça, é uma audiência pública que não foi aberta ao público. É o cúmulo do absurdo isso. Eu acho isso... tudo para mim, é violação de direito. Porque todo mundo, né? A minha família, por exemplo, se a minha família inteira pudesse entrar, a minha família enchia aquele auditório lá. Porque a minha família é enorme, a extensa é muito grande. Mas foi limitada a quantidade de pessoas, não é um familiar por como é que é? Uma pessoa por familiar, né? Um negócio assim, enfim, uma briga para poder o pessoal do CAAF acompanhar, né? As pessoas, enfim. Mas vamos lá. Teve a primeira audiência que foi, eu falo pelo que eu sei, né? Que aparentemente foi boa para nós, né? Porque alguns familiares deram depoimentos. Mas algumas coisas deixaram a desejar, por exemplo, você falou muito do primeiros socorros, do fato deles serem treinados, né, para isso, a polícia, e a gente sabe que eles não fizeram isso, a gente sabe, mas a médica, uma das médicas, a médica do Hospital Campo Limpo, ela fala no depoimento dela, né, as familiares falaram para mim que ela fala que durante o momento que ela estava lá socorrendo, né, as vítimas, né, os meninos e a menina dentro do Hospital Campo Limpo, um dos policiais estava lá dentro do hospital e ajudou ela nas manobras de primeiros socorros. Cara, ele fez isso no hospital. E por que ele não fez isso na viela? Né? Por quê? Se era um dos envolvidos ali. Ou seja, tinha mais de um policial dentro, porque a gente tem um vídeo que mostra que tinha mais de um policial lá ajudando a fazer os primeiros socorros dentro do hospital. Ou seja, já para você colocar na sua mente, cara, o que está errado, o que está certo? Eles simplesmente lá, eles não fizeram nada. Por quê? A gente não sabe. Tem que perguntar isso para eles, né? A gente quer respostas. E infelizmente só foram ouvidas 10 pessoas nessa audiência, né? São as testemunhas de acusação, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Ainda faltam 13 ou 16 testemunhas de acusação. Depois vem as outras testemunhas, né? Dia 18 de dezembro vai ter a segunda audiência. 4 anos depois, né? A segunda audiência vai ser ouvida as outras testemunhas de acusação. A princípio, quem foi ouvido foi o Gilson, que é o líder comunitário, o pastor Igor, né? Que é uma pessoa que é uma testemunha muito importante, alguns moradores, testemunhas protegidas, e, enfim, aí a próxima audiência agora, e familiares. E as médicas, né? E a Você não foi ouvida ainda, Maria Cristina? Eu não. Provavelmente Vai ser? na próxima audiência, provavelmente sim. Porque aí vem aí... Ficou... A próxima. Dia 18 de dezembro, às 1h30 da tarde, no Fórum Criminal da Barra Funda. Aí vai ser ouvidas a perita, né, que é do CAAF, vai ser ouvida a Desirê, que é a antropóloga, né, que faz o trabalho, o relatório, e alguns familiares que faltam serem ouvidos, eu sou uma delas. E a partir daí, aí vem o outro processo, porque aí vem outras audiências, porque os assassinos dos nossos filhos, eles têm direito de defesa, né? Eu quero enfatizar isso, eles têm direito de defesa, então eles têm testemunhas de defesa. E aí eles vai ter outras audiências para eles darem os depoimentos deles, né, as testemunhas deles, defendendo eles e a ação deles. Nossos filhos não tiveram direito à vida, mas eles têm direito de defesa, né? E só de pensar me dá, sabe, mal-estar, muito mal-estar. Cristina, você e as outras mães e pais formaram uma associação. Como é que é a relação de vocês? Você ficou amiga dessas mães? Como é que é essa relação de vocês? Ai, desculpa. Sim, acabou que a gente se tornou muito próximo, a gente se tornou uma família, né?
querendo ou não, a gente se tornou uma família, a gente tem um movimento dos familiares. A princípio, a gente foi chamado de mães de Paraisópolis, isso nos traz um incômodo muito grande, porque quando fala mãe de Paraisópolis, é como se os nossos filhos e a nossa história fosse em foco Paraisópolis, só que não é realidade isso, então a gente quer enfatizar que a gente não é mãe de Paraisópolis, a gente é mãe das vítimas do massacre que aconteceu em Paraisópolis, né? Os familiares, estamos todos juntos desde o início, formamos um grupo, foi até, a princípio, feito essa aproximação dos familiares pelo CONDEP, né, que começou a reunir os familiares, e a partir daí a gente se uniu e a gente está junto, tem um grupo, e a gente conversa sempre, e a gente está sempre junto. Tá. Rebeca. Certo. Cris, para a gente encerrar essa sua participação aqui, né? Quero tocar num ponto que é sensível, né? É sensível, enfim, para todos nós, que é essa questão do apoio da própria comunidade nessa luta, né? E apoio também no movimento do funk, viu, Mauro? O movimento do funk, os cantores, os funkeiros que nas redes sociais ostentam, né? Uma vida luxuosa, venceram na vida por meio da música, por meio do trap e tudo mais, mas na hora de se voltar para a comunidade que, né, alavancou esses jovens nessa carreira, às vezes não acontece. E esses jovens saíram das suas casas naquele dia 31 de novembro para ouvir a música desses funkeiros, MCs, artistas, que estão aí todos os dias gritando nas redes sociais que a favela venceu, sendo que ela não venceu e está longe de vencer. E aí eu queria que você falasse, Cris, para a gente encerrar, como que vocês se sentem em relação à comunidade de Paraisópolis neste sentido. Por favor. É um pouco difícil falar sobre isso, Rebeca, porque... Um pouco não, é bastante difícil. Porque, a princípio, a gente esperava mais, né? Eu, em particular, eu tive muitas vezes na comunidade para pedir apoio, para buscar testemunhos, para buscar provas. Eu tive muitas vezes, a Fernanda, familiares, a gente esteve atrás de buscar um apoio na comunidade, e esse apoio não veio como a gente esperava que fosse, né? Eu, por exemplo, eu sei que a comunidade tem 110 mil habitantes, se eu não me engano, se não for mais agora, e eu fico estarrecida quando eu falo para você assim, ou para qualquer pessoa que... Com tanta gente que presenciou a situação lá, com tantos moradores, né? Somente 40 pessoas foram lá dar depoimento. Ou seja, qualquer informação, por mínima que seja, que contasse a ação da polícia, como a polícia age ali, como que a polícia tem feito quando tem baile, qualquer coisa que fosse contada, isso ia ter mais peso para a nossa luta. Não vou dizer para benefício de vingança, porque não é isso. A gente não está falando de vingança, a gente está falando de justiça. Então, eu esperei mais da comunidade, esperei mais eu vou falar da sociedade de Paraisópolis, né? Porque a sociedade, a gente é uma sociedade. E eu não tive esse respaldo esperado, né, da comunidade, eu não tive, a gente não teve. A gente teve recentemente agora em Paraisópolis, e eu escutava as pessoas falar assim, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. A gente sabe que é assim. A gente sabe que a gente está lutando, a gente está dando murro em ponta de faca. A gente está lutando contra um Estado, a gente está lutando contra um sistema, a gente sabe que é assim. Mas a gente precisa desse apoio da comunidade, principalmente porque a gente sabe hoje, com base nesse trabalho do CAAF, que a comunidade de Paraisópolis tem o 2º batalhão mais letal como protetores deles mesmo. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque isso já está comprovado. O 16º Batalhão, que faz a proteção da sociedade de Paraisópolis, da comunidade de Paraisópolis, é o 2º batalhão mais letal. Mais letal. O que isso quer dizer? É o que mais mata. Então, eles não estão matando somente em situações como quando tem baile. Eles matam ali a ermo, entendeu? É uma questão de você parar e trazer essa realidade para a sociedade. E eu tenho buscado isso, tentar aproximação com a sociedade, com a comunidade de Paraisópolis, para poder fazer com que eles entendam que essa luta ela não é só nossa, essa luta é para todos, né? Porque a gente precisa mudar essa história. E como que a gente vai mudar essa história? E não é só para falando, não. Só de estar junto, a comunidade, com o nosso caso, já é um apoio, entende? Porque a gente está falando de uma ação que aconteceu em Paraisópolis. A gente vai falar disso a vida inteira.
eu vou falar disso a vida inteira. Então, é importante, sim, que a comunidade esteja com a gente, sim, nessa luta, sim, porque essa luta ela não é para mim, é para nós. Eu falo, não é somente para mim, para a justiça pelo meu filho, é para nós, para a nossa comunidade, sabe? Nossas comunidades, porque na minha comunidade onde eu morava também acontecia isso, entende? E a questão dos MCs também foi uma revolta muito grande. A gente ficou muito mal. A gente eu falei, revoltado, essa é a palavra. Revoltado, com tantos MCs, com tantos funkeiros, com tantos frequentadores de baile, com tanta gente, né? Gente, juventude, cara, cadê essa juventude que não está apoiando a gente na nossa luta? Porque hoje, foi meu filho. Quem vai ser o próximo? E eles não têm essa noção, essa percepção de que eles podem ser a próxima vítima. Então, não é uma questão de falar assim, não, um compartilhamento que eles derem dos nossos vídeos, que está disponível no YouTube do CAF, já é uma visibilidade a mais, entende? Que ele vai transmitir isso, vai mostrar o que a polícia não conta, vai mostrar o que a polícia fez de fato com os nossos filhos. Eu falo isso diariamente. Então, vamos socializar, vamos interagir junto, porque é uma luta coletiva, ela não é só nossa, entende? Isso aí, Cristina, deixa eu te dizer. Bom, conta com a gente para o que você quiser, né? Esse tem sido um tema nosso, né? Tanto as mães que sofrem, né? Essas tragédias, né? Os crimes, né? De morte contra seus filhos é uma prioridade nossa. Como eu te disse, trouxemos a Débora Silva, trouxemos a Ruth Fiuza, agora você. Nas próximas semanas vamos trazer também lá de Fortaleza, a Edna Cavalcante, e ao mesmo tempo quem está ao lado de vocês, né, o Dimitri Salles, do CONDEP, o ouvidor da polícia aqui de São Paulo, o Claudinho, também tem tido um papel bem importante aqui, o Claudinho Silva. Então, quero te falar assim, se você e Rebeca estão sempre próximas, o que você precisar, alguma notícia que você queira que seja dada, que seja divulgada, é só dizer, a gente está super à tua disposição. Espero que a gente possa se conhecer um dia, se abraçar e estarmos juntos aí, tá bom? Eu quero fazer... Posso falar uma coisa? Claro, é isso que eu ia te perguntar, se tem algo mais que você quer falar para nós aqui. Tenho, espera só um minuto. Amanhã vai acontecer uma audiência pública aqui na DPU, né, que é uma audiência... desculpa. A gente sabe que na Baixada Santista está acontecendo a Operação Escudo, né? Inclusive, eu quero enfatizar isso também, que a morte dos nossos filhos também foi consequência de uma operação que acontecia em Paraisópolis, 2 operações em curso, uma chamada Saturação, por conta da morte do Sargento Ruas, e a outra, Operação Pancadão, que é a operação para inibir o baile. Quando não acontece de inibir, eles fazem o quê? A proteção, né, do baile, do entorno. Mas, enfim, aí decorreu que aconteceu a morte dos nossos filhos e a gente quer fazer com que a sociedade entenda que as operações policiais, elas matam os filhos da gente, porque é isso. É uma estratégia política de morte aos nossos. E amanhã vai acontecer uma audiência pública chamada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai acontecer na DPU, né? E eu acho muito, muito, muito importante que todas as pessoas que tiverem disponibilidade estejam presentes, porque aí eles vão ler um relatório, né, falando sobre a Operação Escudo, sobre as mortes que estão acontecendo na Baixada, e eu acho que é de suma importância a gente estar, né, consciente de que a gente precisa pedir para que parem essas mortes, porque a polícia não tem o direito de ceifar a vida de ninguém, porque eles têm que cumprir o papel deles como protetores da lei, se tiver que prender eles, que prendam, mas que não forjem prisões também. Enfim, a audiência vai ser amanhã, dia 1/9, vai começar às 14 horas até às 17 horas. Eu queria só fazer esse informe aqui para poder chamar as pessoas para estar lá, né, junto com a gente. DPU e a Defensoria Pública da União. A União. Audiência acontece na sede da DPU de São Paulo e Osasco, na rua Teixeira da Silva, 200... Osasco, amigo? Não é Osasco, não. Não. Ela é Defensoria Pública de São Paulo e de Osasco. A audiência acontece em São Paulo, na rua Teixeira da Silva, 217, em Vila Mariana, no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. É isso, né, Cristina? É lá que vai ser? Eu preciso de olhar, mas eu acho que é isso mesmo. É isso aí, né? Tá bom. Lá na DPU. Tá bom. É isso, né, Rebeca? Olha, Cris, você sabe que você mora no meu coração, né? Desde que a gente se conheceu, muito antes, né, de te conhecer pessoalmente, já acompanhava a história.
E é isso, conta aqui com a gente sempre. Te falei, né, aquele dia, ó, vim com os meninos aqui também no peito. Vocês, as Linda. mãezinhas, sempre no meu coração, porque essa é uma luta independente da profissão, do lugar que eu estiver, que eu vou levar sempre no meu coração. Porque sou moradora de favela, estou dentro das periferias, sou jovem ainda, tenho irmãos que são jovens, não quero que aconteça com eles o que aconteceu com os meninos, não queria que acontecesse com os meninos também. Então, a gente precisa somar muito nessa luta. E, como o Mauro disse, né, as portas aqui vão estar sempre abertas para vocês. Tá bom? Conte comigo, a hora que precisar, o que precisar sempre, tá? Obrigada. Tá Amo bom. muito Muito você. obrigada. Muitos abraços e beijos. Nosso coração vai contigo, viu, Maria Cristina? Obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Fiquem todos com Deus. Amém.